Salve galerinha, Tony aqui, bem-vindos ao nosso Bootcamp, o nosso campo de treinamento para batalha no mercado financeiro. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, curta esse vídeo, tamo junto. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre candles, análise de candles, como é que funciona isso, por que é importante a gente saber como os candles funcionam, né? Os candles, galerinha, são basicamente a representação da movimentação do preço dos ativos dentro do gráfico, né? E o que é que um trader faz? Um trader ele se aproveita da movimentação dos preços dos ativos. Então é por isso que é extremamente necessário a gente conhecer como funcionam os candles e como a gente pode utilizar eles dentro do mercado, ok? Então vou mostrar para vocês aqui a estrutura dos candles, né? Eu vou fazer um desenho aqui. Me respeitem aqui que eu sou um artista gráfico, ok? Então vou desenhar aqui como é que funcionam os candles. Aqui eu vou colocar só o candle de alta, primeiramente, tá? Para exemplificar para vocês como é que funciona a estrutura desse candlezinho aqui. Praticamente o candle, ele tem dois pontos principais que a gente deve levar em consideração, que é o corpo e o pavio, ou a sombra. Essa região aqui, ó, do candle, essa região aqui é o corpo do candle, tá? Esse meinho aqui é o corpo do candle. E onde é o pavio, Tony? É exatamente nessa região aqui. Isso aqui seria a sombra do candle. A de baixo também é sombra do candle. Vamos supor, pensa aqui comigo, que esse candle é um candle de 5 minutos. O que é que isso significa? Isso significa que esse candle ele representa 5 minutos da movimentação do mercado, ok? E como é que se dá essa movimentação? Aqui a gente tem, deixa eu só colocar o nomezinho para, quem sabe vocês tiram um print aí da tela ou para não se perder, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, sombra, né? A sombra do candle, a sombra do candle e aqui é sombra também. E aqui é o corpo, tá bom? Para vocês não se perderem, né? Corpo do candle. Como é que funciona? Aqui no caso a gente tá com candle de alta. O candle a gente precisa entender como é que funciona a abertura e fechamento dele, tá ligado? E um candle de alta, ele tem a sua abertura aqui nessa região de baixo, ok? Ele abre nessa região aqui de baixo, percorre todo esse movimento e fecha aqui em cima, tá certo? Isso aqui é a fechadura, onde é que o candle fecha, onde é que o candle termina, ou seja, quando acaba um candle anterior, vamos supor, aqui um candle de 5 minutos, né? Acabou os 5 minutos no candle anterior, abriu outro candle. Onde é que abre o candle de alta? Exatamente embaixo, daí ele sobe. Então vamos colocar aqui também para vocês não se perderem. Aqui é a abertura do candle de alta. E aqui é o fechamento do candle de alta. Ok? Então o candle, ele abre aqui, o candle de alta no caso, né? Ele abre nessa região aqui embaixo, percorre todo esse movimento. E o que é que eu quero dizer que ele percorre todo esse movimento? Dentro desse candle aqui, a gente tem muitas informações. Muitas informações. Aqui a gente sabe como o preço do ativo ele se movimentou. No caso, ele chegou, abriu o preço nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, o preço do candle ele abriu, ele percorreu toda essa região, o preço veio, caiu até esse pavio, retornou aqui, foi, acumulou, subiu, chegou nessa região, depois acumulou, subiu de novo e voltou. E fechou aqui nessa região aqui. Então, dentro desse candle aqui, a gente tem essa representação de movimentação inteira que eu estou colocando aqui do lado para vocês, tá ligado? Então o candle ele traz todas essas informações aqui pra gente, ok? Isso aqui é um candle de alta no caso. Como é que seria um candle de baixa? O candle de baixa seria basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então vamos lá. Como eu sou um artista, né? Falei para vocês aqui, vou fazer outro desenho de candle aqui. Só que esse candle aqui ele vai ser um candle vermelho, um candle de queda. Uhum. Aqui, um candle de queda, ok? Vamos copiar os pavizinhos aqui também para colocar nele, para ficar bem bonitinho, né? Pra gente entender aqui, ó. Paviozinho, outro paviozinho. Ok, como é que funciona? A questão de corpo e pavio é exatamente a mesma coisa, não muda nada, ok? Então essa região também é corpo, tá?
Essa região aqui do candle também é o corpo do candle. E essa região aqui de cima também é o pavio, também é sombra de candle, tá? Então, no candle de alta, de baixa funciona da mesma forma que o candle de alta. Qual a diferença aqui do candle de baixa para o candle de alta? É a questão da abertura do candle e do fechamento. Vocês viram que eu falei que o quê? O candle de alta, ele abre embaixo e fecha em cima, certo? O que acontece no candle de baixa? O contrário. Então, o candle de baixa, ele abre em cima, tá certo? A abertura desse candle é em cima. Aqui, vamos lá. A abertura é em cima e o seu fechamento é em baixo, ok? Vamos lá, fechamento embaixo. Então, praticamente, a estrutura do candle de alta para um candle de baixa é bastante parecida com relação ao seu corpo e o seu pavio. Corpos e pavios existem em candles de alta e em candles de baixa. A única diferença é a abertura do preço do ativo. E como eu falei para vocês anteriormente, vamos lá, esse candle aqui é um candle de baixa de 5 minutos. Então, esse candle de baixa de 5 minutos, ele representa 5 minutos da movimentação do preço do ativo. Então, o preço do ativo, ele abriu nessa região aqui, né? Aqui na abertura, em cima, ele percorreu todo esse movimento, caiu, subiu, foi até lá, rejeitou, voltou, desceu, acumulou, voltou e fechou nessa região aqui. Então, dentro desse candle de 5 minutos também a gente tem toda essa informação que eu coloquei aqui do lado para vocês, né? O candle ele representa isso tudo para gente, por isso que é extremamente necessário a gente entender como é que funciona essa estrutura. Vocês entenderam? Se entendeu, já deixa o like no vídeo, deixa o comentário aí. Entendi, Tony, entendi como é que funciona o candle. Obrigado, mano. Aí, valeu. E se inscreve no canal também, né, mano? Mas é assim, basicamente, que funciona a estrutura do candle, né? A anatomia do candle, como é que isso funciona dentro do mercado. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre... Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Vou falar para vocês sobre como é que a gente interpreta isso dentro do mercado, tá certo? Se só apagar, quem não tirou print, tira agora, tá certo? Mas a interpretação do preço do mercado é basicamente o seguinte: aqui os meus candles são de cores diferentes, né? Não são azuis nem vermelhos, mas o meu candle de alta é branco e o meu candle de baixa ele é preto, tá? Para deixar o meu setup bem mais clean. Então aqui a gente tem, né, o candle de alta, como eu falei para vocês, ele abre nessa região aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Ele abre aqui embaixo, tá ligado? E fecha aqui em cima. Onde é o próximo candle? O próximo candle, ele começa no fechamento do candle anterior. Então o candle de alta, ele fecha em cima, tá? Então o candle de baixa que veio aqui seguinte, ele abriu em cima, né, e fechou embaixo. Depois do fechamento do candle de baixa, qual foi o candle? Um candle de alta. Onde é que esse candle abriu? Ele abriu embaixo e fechou em cima. E assim segue a movimentação do mercado para a gente conseguir fazer essas interpretações. Dentro dessa questão de padrões de candle, de estrutura de candle, existem vários padrões de candles que muita gente fala na internet, né? Aqui tem um exemplo para vocês. Todos esses padrões são centenas de padrões de candles, diversos padrões. A gente tem estrela cadente, estrela minguante, lua ao contrário, mas aqui a gente não vai focar muito nisso, né? Até porque, para falar a verdade, para você operar o mercado, você não precisa necessariamente nem ficar decorando nome de candle, nem todos os padrões de candles que existem no mercado, mano. Você não precisa fazer isso, ok? Se você quiser, tranquilo também, conhecimento é tudo. Porém, para operar o mercado, não tem a necessidade de saber tudo isso e saber a classificação de cada padrão de candle. Isso aí é besteira, tá ligado? Você precisa entender a estrutura dele, essa movimentação que ele faz durante esse período, para saber lidar com ele, tá ligado? Interpretar e poder operar o mercado utilizando esses candles. Aqui eu vou levar em consideração apenas dois padrões de candle que acontecem recorrentemente no mercado, que é o padrão de doji, né, que são esses aqui nessa região, aqui ó, long doji, cross doji, etc. E também a questão do engolfo, né? Porque o doji pra gente, anota isso aí, o doji pra gente, ele representa uma rejeição no mercado, tá? Então, doji é igual a, cadê? É igual a rejeição,
tá certo? Doji é igual a rejeição do mercado. O engolfo, o candle de engolfo é a nossa representação de estrutura, né? Então, engolfo igual a estrutura barra BOS, né? Que é Break of Structure. Então, vou deixar aqui. O engolfo é a estrutura. Eita caramba, ficou o mais, né? Mais não, pô. É igual. Aqui, ó. Vamos? Igual. Ok, agora foi. Né? Então, o doji se representa uma rejeição de mercado e o engolfo representa estrutura e quebra de estrutura. O que é que eu quero dizer com isso? Prestem atenção aqui no gráfico onde a gente vai interpretar os doji. E o doji, se você não conseguiu ver naquela imagem, é basicamente um candle feito dessa forma aqui, ó. Tá? Tá vendo aí? Isso aqui é um doji, tá? Isso aqui é uma representação de um doji no mercado. E o que é que significa isso aqui? Eu falei para vocês que os candles ele representa a movimentação dos preços dos ativos. Quando a gente tem um ativo percorrendo todo esse caminho, né, abrindo aqui nessa região em cima, descendo toda essa região desse candle, indo lá embaixo e depois rejeitando toda essa região, a gente tem uma informação. A gente tem uma informação que aquela região onde esse doji, onde esse candle foi formado, existe um alto nível de força compradora no mercado. Porque aqui eu estou falando de um doji de venda, né? Um doji vermelhinho. Então tem um volume muito forte de compra no mercado que impulsionou tanto o preço do ativo que ele voltou todo o movimento que ele fez. E isso pode representar até para a gente uma movimentação institucional, uma movimentação de grandes players abrindo posições que vão levar o preço do ativo a voltar todo o movimento que ele fez, ok? Então por isso que eu acho que vale a pena levar em consideração os dojis. E aqui olhando o gráfico, a gente vai caçar alguns dojis, eu tô aqui no GBP-JPY, para ver como é que funciona isso na prática, tá? Aqui, ó, achei um dojizinho para mostrar para vocês. Nessa região aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui a gente tem um doji, vocês veem? Esse dojizinho aqui, esse candle aqui, fazendo toda essa rejeição aqui. Olha o tamanho desse pavio, velho. O pavio desse tamanho, ele representa a rejeição do mercado, né? E o doji, ele representa essa rejeição do mercado. Então, olha o tamanho disso aqui. E o que é que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso foi uma valorização absurda do preço desse ativo, ok? Uma valorização absurda do preço do ativo. E como eu falei para vocês, os dojis dessa forma, e assim, eu tô falando sobre doji no final, tipo, no fundo do ativo, né? Então o mercado, ele tava nessa região aqui, ó. O mercado veio, caiu, formou um fundo, voltou. Nesse fundo, você observa, nesse fundo tem um doji? Tem. Isso significa que pode ser um ponto de retração de mercado para iniciar um novo movimento, ou seja, aqui a gente estava vindo de um movimento de queda, foi lá, formou um doji nessa região e aqui pode representar o início de um novo movimento de alta, como aconteceu, ok? E como eu falei para vocês, o doji, ele é como se fosse a movimentação também de players institucionais. Então o pavio, ele cai pra caramba, vai buscar alguma região específica que algum institucional pode estar de olho e depois manda o preço para cima. Por exemplo, aqui nessa região específica, a gente tem essa estrutura aqui atrás, ok? E que foi capturada por esse pavio desse doji, tá certo? Inclusive, aqui tem outro doji também, ó, que mandou o preço do ativo aqui para cima. Aqui nessa região aqui, ó. Estão vendo ele aqui? Que mandou o preço do ativo para cima? Ok. Pensem nisso, né? Mas aqui a movimentação desse candle, desse doji que a gente estava analisando aqui, ó, ele veio um pavio muito forte, capturou toda essa região de estrutura daqui de trás, tá certo? Cadê o bagulho aqui? Capturou toda essa região aqui, tá? Chegou aqui, capturou essa região, começou a acumular e mandar o preço do ativo para cima, entrando numa nova tendência de alta. Agora o que é que acontece? Ah, Tony, é só aparecer isso aí no gráfico que eu vou abrir uma compra, que eu vou abrir uma venda, que eu vou fazer a minha operação? Não. Você precisa de contexto. E contexto envolve muito mais coisas do que apenas um candle. Não se prendam nisso. As pessoas tratam no mercado que os candles, eles são a única coisa que você precisa. Ah, vamos só a estrutura de candle, mas não é assim que funciona. O candle ele funciona como indicativo, como uma ferramenta, como uma confirmação a mais para você abrir a sua operação, como uma espécie de confluência no mercado. Então presta atenção nisso. Contexto. Qual o contexto dessa região aqui, por exemplo?
o candle, ele caiu, o preço ativo aqui do GBP/JPY caiu, formou esse candle, que a gente entende como que uma rejeição muito forte a essa base de preço do preço ativo, ok? Uma rejeição muito forte, depois o preço foi mandado para cima. Aqui eu já poderia abrir uma compra? Poderia, né? Mas não só com essa informação, com outras informações. Qual informação? Por exemplo, Tony, a informação de que aqui a gente está formando um pivô, né? A representação da estrutura de alta. Como é a estrutura de alta? Impulsão, retração e impulsão mais quebra de estrutura, ok? E aqui estava acontecendo já esse movimento. Se eu entendo que aqui pode ser o início de uma nova tendência de alta e que o candle, o preço do ativo, ele teve um movimento de impulsão, eu posso procurar onde seria a próxima base de preço, né, para abrir compras. Seria nessa região. E como é que eu faria para identificar nessa região a base de preço? Eu poderia, por exemplo, utilizar a Fibo, tá? Pegar uma Fibonacci, marcar do fundo até o topo do ativo, ver qual seria a região de 50% e abrir uma compra justamente nessa região aqui. Ou seja, eu estou utilizando esse doji que apareceu no gráfico como uma espécie de confirmação de um indicativo a mais de que eu poderia abrir uma operação de compra nessa região, ok? Fechou essa questão do doji? Entendeu? Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então calma, presta atenção. Se não inscreveu, se inscreve agora. Mas eu falei para vocês que eu ia falar sobre dois padrões principais, né, e estruturas principais, que são o doji e o segundo qual era? O engolfo. O engolfo é basicamente um candle que ele captura todo o outro candle, né? Então vamos supor que a gente tem aqui um candle de baixa, né, uma movimentação de um candle de baixa e logo em seguida aqui um candle de alta, capturando todo esse movimento aqui, tá? Deixa eu só trocar a corzinha desse candle. Lá fundo, ok. Então um candle de alta capturando toda essa região aqui. A gente entende que esse preço aqui eu estava falando para vocês. O engolfo ele funciona como uma formação de estrutura ou quebra de estrutura do mercado. Se a gente estava vindo, por exemplo, de uma movimentação gráfica nesse sentido aqui, ó, e foi formado esse padrão de engolfo aqui no mercado, entende que esse candle ele quebra toda essa estrutura anterior aqui, tá ligado? Então o engolfo ele representa essa quebra de estrutura capturando toda essa movimentação de baixa que tinha acontecido anteriormente. E pasmem, onde aconteceu isso? Agora, justamente aonde a gente estava analisando, justamente aqui nessa região. Vocês concordam comigo que isso aqui é o engolfo? Que esse candle aqui branco de alta, ele capturou toda essa movimentação de baixa que esse candle aqui estava fazendo, ok? E aqui o que é que a gente faria, Tony? Como é a movimentação de quebra de estrutura do mercado, de formação de pivô de alta? Impulsão, retração, impulsão, ok? O que aconteceu no micro aqui? O que aconteceu no micro? Movimento de impulsão, retração e impulsão. Vocês conseguem ver isso? Isso aqui aconteceu antes desse outro movimento aqui, tá ligado? Então, dentro desses dois candles, apenas dentro desses três aqui, ó, 1, 2, 3 candles, a gente tem a representação de um pivô com quebra de estrutura, ok? Então aqui, ó, movimento de impulsão trazido por esse doji, retração nesse candle preto, impulsão nesse engolfo, ok? Então fechou aqui acima e impulsão nesse golfo. Nesse momento, eu já poderia abrir uma posição de compra, porque teve várias confirmações. Quais foram a confirmação? Um doji de alta no fundo do ativo, teve o engolfo, né? A formação de estrutura por meio desse engolfo e a quebra de estrutura de mercado, entende? Então aqui a gente tem diversas confirmações que podem significar para a gente a abertura de uma posição justamente nesse ponto. E onde seria? Seria justamente aqui. Fechou esse engolfo, o movimento terminou, ele fechou, capturou todo esse movimento de baixa, a gente abre uma posição aqui na abertura. Onde vai ser o meu stop? Ele vai ser abaixo do primeiro movimento de baixa aqui, ó, que foi justamente nesse doji, ok? Então essa é a nossa base de preço. E take, onde é que vai ser meu alvo, Tony? Você vai procurar novas marcos aqui, macros e micros, né, de estrutura de mercado, novas regiões de interesse para você colocar o seu alvo. E no caso, o alvo seria nessa região aqui, fazendo um trade aqui de arriscando 1 para ganhar praticamente 5, né? Então, só com essa interpretação de candle,
sem usar nenhuma outra confirmação, só a de candles, né, doji mais engolfo, você conseguiria pegar uma trade nesse nível aqui, ok? Entendeu? Entendeu o que são doji, entendeu o que é engolfo, entendeu como é que usa isso no mercado? Outra coisa que eu queria falar para vocês é essa questão da rejeição. Prestem muita atenção nessa análise de rejeição quando vocês estão no mercado. E assim, isso só acontece, você só vai conseguir perceber se você ficar analisando de fato os gráficos. Se você ficar na tela do computador para ver essa movimentação, candle a candle, para ver se foi formado ou não um doji, um engolfo, e saber o contexto. Porque, como eu falei para vocês, não apenas um candle que vai representar uma trade para você, mas o contexto de uma forma geral. Você vai ter que utilizar todo o cenário. Ah, qual é a estrutura? O mercado está em tendência de baixo, o mercado está em tendência de alta, está acontecendo notícia, né? Hoje, por exemplo, é dia de payroll que eu estou gravando esse vídeo. Você tem que ter todo um contexto para validar a sua análise. E os candles, eles são apenas mais uma confirmação que você pode utilizar para garantir o seu take, o seu lucro no mercado. Tá certo? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, curte aqui e diariamente aqui no nosso Bootcamp. Amanhã tem outro vídeo. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Valeu! Fui!